pessoal, estamos aqui num Conexão Avenue super especial com uma convidada diretamente de Nova York, a Gabriela Santos, estrategista de Global Markets ou mercados globais da JP Asset Management. Deixar ela se apresentar e apresentar a gestora do JP Morgan, né, Gabriela? Obrigada. Sim, bom, fico baseada em Nova York, mas sou brasileira. Então, super contente de estar aqui de volta em São Paulo, sou paulista. Bom, eu sou parte do nosso time de pesquisa sobre economia, mercados, e sentamos na área de Asset Management, dentro do nosso banco JP Morgan. A nossa área de gestão de ativos, somos uma das maiores gestoras globais, e focamos muito em classes de ativos diferentes, seja produtos de liquidez, renda fixa, ações, multiativos, alternativos. É uma grade super diversificada, bem global, com presença nos Estados Unidos, também na Europa e muito forte na Ásia também. E fazendo uma propaganda de um conteúdo que é muito bom, que eu uso direto nas minhas lives, Instagram, Twitter, vocês já devem ter visto. O Guide to Market. Eu sempre falo, olha pessoal, você não precisa nem assistir minha live, só vai lá no Guide to Market, dá uma olhada. É o time da Gabriela, eles montam um relatório totalmente gratuito, online, disponível, trimestralmente atualizado? Trimestralmente a nossa versão para América Latina. Boa. Cara, tem muita informação, é uma aula aquele relatório, eu uso muito mesmo, porque eu acho que ajuda muito a entender, é gráfico, é visual, super bacana. Guide to Markets, procura lá no Google, se você digitar Guide to Markets JP Morgan, vocês vão chegar nesse relatório. E o JP Morgan, conforme a Gabriela comentou, tem uma gestora global que hoje você consegue acessar através da plataforma da Avenue. A gente tem diversos fundos do JP, para os diferentes perfis, desde o cliente mais conservador ao cliente mais arrojado, que queira investir, seja em renda fixa, commodities, ações e por aí vai. A gente vai falar um pouco aqui mais de cenário macro, mas eu convido vocês também a acessarem os nossos relatórios da Avenue, a Focus List e a nossa carteira recomendada de fundos, que vocês vão ver alguns dos fundos do JP Morgan lá, com mais informações, mais detalhado. Enfim, a gente tem 20 fundos na nossa chamada Focus List, 20 fundos do JP Morgan na nossa chamada Focus List, de novo, dos diferentes espectros, para quem busca alocar o seu capital e delegar a gestão para profissionais. E a Gabriela tem um time todo lá analisando, acompanhando o mercado. E agora vamos lá, que eu tenho algumas perguntas para te fazer. Opa, vamos lá. Primeiro é o seguinte, né? A gente tem visto o Fed atuar de uma forma diferente do que a gente via no passado. Uma política monetária cíclica. Em que sentido? A gente vê a economia americana está desacelerando. E o Fed está forçando a barra para desacelerar mais, né? Jogando o juro para cima para tentar controlar uma inflação, enfim. Mas essa política cíclica, né, e não anticíclica, como tradicionalmente o Banco Central atua, tem mexido com a precificação total de ativos. Então a gente vê bonds sofrendo, ações sofrendo, e gerou aquela impressão de que é ruim investir nos Estados Unidos, ou pode ser ruim investir globalmente. Como é que vocês veem esse cenário de juros, né, até onde o Fed pode ir, até se é isso mesmo, se faz sentido a gente imaginar que, bom, quando o Fed mudar sua política de juros, talvez a gente vai ter uma reprecificação de ativos que seja positivo para quem esteja posicionado em ativos globais. Como é que vocês veem tudo isso? Realmente essa questão de inflação, juros, é a questão do ano que está movimentando todos os mercados, desde curva de juros, crédito corporativo, ações, moedas, é a pergunta. E a razão que movimentou de uma maneira tão negativa os mercados é que é uma mudança de como era o comportamento do Fed e outros bancos centrais nos últimos 15 anos. Porque lembra, nos últimos 15 anos não tinha inflação no mundo desenvolvido. Então não se preocupava com isso, mantinha os juros basicamente a zero para apoiar o mercado de trabalho e levou muito a uma tomada de risco do investidor para tentar gerar retorno. E levou a preços extremamente elevados para várias áreas do mercado, essa ideia de dinheiro de graça. Esse ano vemos a persistência de uma inflação mais elevada a nível global, incluindo nos Estados Unidos, e com isso uma mudança brutal de postura do Fed e outros bancos centrais, exatamente para desacelerar a economia, desacelerar o mercado de trabalho, com isso eventualmente desacelerar a inflação. E já tivemos, né, um aperto monetário muito rápido esse ano. O
O juros americano já está entre 3,75% e 4%, já um ciclo de aperto super forte, o mais rápido desde os anos 80. Agora é a pergunta final, exatamente quanto mais de aumento de juros vai ser necessário, aonde terminamos e eventualmente quando vão vir os cortes. Nossa expectativa é que os mercados já se estabilizam antes desse último passo de corte de juros. Eles já conseguem se estabilizar, primeiro com uma desaceleração do ritmo de cada aperto monetário e também com uma eventual pausa e fim do ciclo de aperto. E isso achamos que já está para chegar no começo do ano que vem, alguns últimos apertos monetários mais leves, mais suaves do que tem sido, ou seja, de 50 pontos base, não 75, e que estejamos já mais próximo de, eventualmente, o final do ciclo, possivelmente já em fevereiro, com juros um pouco abaixo de 5%. Isso já daria uma bela estabilidade no mercado, já pelo menos fala, ufa, agora sim já terminou, já entendemos bem onde vão os juros, ajudaria a estabilizar a curva, o crédito corporativo, as ações e a moeda. Em termos de cortes de juros, aí achamos que não tem espaço já cortar juros ano que vem, começaria só possivelmente em 2024, e aí que seja um corte de juros muito mais suave do que a gente teve no passado para um patamar mais elevado. Ou seja, não esperamos voltar para juros a zero nos Estados Unidos e nem negativos na Europa. Aí seria mais voltar os juros mais para níveis neutros, ou seja, nos Estados Unidos eventualmente voltar para juros mais de 2,5%, mais para 2025, 2026. Então, estruturalmente, o custo do dinheiro aumentou. Sim. Tem mais oportunidade em renda fixa, né? Tem renda em renda fixa. Exato. E a tomada de risco em ativo de risco, em ações, a gente tem que fazer com um pouquinho mais de cuidado. O mercado vai se recuperar, ele tende a se recuperar ao longo do tempo, só que também não dá para comprar qualquer companhia, porque agora o investidor vai pensar com muito mais cuidado o modelo de negócio e o preço que a gente está pagando. Então é mais uma gestão ativa daqui para frente. Legal, deixa eu ver se eu traduzi e resumi, né, o que tu disse. Bom, basicamente, o que a Gabriela está comentando é o seguinte, em algum momento de 2023, se espera que o Fed interrompa esse ciclo de aumento de juros, que tem sido, até já escrevi sobre isso, né, esse aumento de juros tem sido criptonita para o mercado. Derrete as ações, derrete os bonds, enfim. E se o Fed interrompe esse ciclo de aumento de juros, isso começa a trazer um certo alívio para o mercado. Talvez o mercado poderia achar fundos, né, em algum momento por conta dessa normalização. Até porque o mercado antecipa, as curvas de juros já colocam, né, na conta que a gente vai ter mais aumentos de juros na próxima reunião em dezembro, depois na próxima em fevereiro, mas que em algum momento normaliza. E essa normalização poderia acalmar um pouco o mercado, mas ainda longe da chamada pivotagem, né, do Fed parar de subir juros e começar a reduzir juros, que é uma coisa que ela já vê mais para 2024, Exato. Que o JP vê mais para 2024. Bom, e aí nesse cenário já falou mais ou menos de renda fixa, que agora existe renda, né, finalmente, renda... gente! Exatamente, normalizou, né, aquela ideia de ficar ganhando juros zero, né, investir num título que te paga zero, que não fazia sentido nenhum, normalizou. Como é que fica a alocação? Já falou também de ações ter mais seletividade, se quiser dar uma cor um pouco assim em termos de renda fixa, ações, setor, enfim, o que você estiver achando em termos mais de alocação. Eu acho que para nós a renda fixa global está mais interessante em 10 anos. Porque os juros está o mais elevado em mais de 10 anos. Então tem renda, por exemplo, papéis investment grade, super alta qualidade nos Estados Unidos, pagando juros de 6%, ou a dívida high yield, que aí é de menor qualidade, pagando juros de quase 9%. Pô, super interessante. Eu lembro que esses dias que eu estava falando, aí o Zanin falou isso, eu falei, não, peraí, Zanin, dá uma olhada, é 6% mesmo? Assim, porque gente, a gente estava acostumado a ser 0%, a ser 1%, aí olha lá, assim, olha, 6%, cara, é bastante coisa. E aí, para o investidor brasileiro, pode pensar, bom, mas 6 não é muito, eu ganho 14 aqui na Selic. Calma, a comparação sempre tem que ser, né, entre
Eu sempre falo, em vez de você comparar 14, que é um pré-fixado, você teria que comparar um IPCA mais 4, IPCA mais 5, que é o que você tem no Brasil, se protegendo da inflação, com um dólar mais 4, dólar mais 5, dólar mais 6, investindo em títulos de qualidade, de investment grade, empresas de alta qualidade de crédito. É muito mais interessante. Então, achamos que tem muito mais razão de investir na renda fixa a nível global, tem mais oportunidade. Em termos de ações, eu acho que não precisa aumentar o volume do risco tanto, então. Né? Ou seja, não precisa colocar mais ações do que o necessário, porque agora tem mais competição da renda fixa. Só que ações ainda são importantes para o longo prazo, não para alguém que está investindo para o ano que vem e vai precisar do dinheiro. Mas ações é algo que a gente pensa ao longo dos anos como podendo gerar retornos superiores àqueles de renda fixa, só que vindo com mais volatilidade ao longo do tempo. Então, esperamos que em algum momento, possivelmente do ano que vem, os mercados acionários achem um piso e aí comecem o novo ciclo de recuperação. Então, ainda tem argumentos para ter essa carteira diversificada, renda fixa, ações, só que um pouco mais equilibrado do que era antes, porque agora temos juros mais interessantes. E esse ponto super interessante que a gente mencionou, de pensar com cuidado o que compramos em cada uma dessas caixinhas. Exatamente agora, porque o dinheiro não é mais de graça, especialmente no mercado acionário, não dá para comprar só um setor, 4 companhias, ou seja, não dá para só comprar companhias que se dizem de tecnologia e o preço vai subir para sempre. Não, tem que fazer uma lição de casa, focar no modelo de negócio, geração de caixa, preço, pensar com muito mais cuidado. Então é uma gestão muito mais ativa no mercado acionário com essa mudança no contexto de juros. Em termos de setores, tem muitos interessantes no mercado acionário a nível global. Esse tema de tecnologia ainda é um tema para a próxima década, é só pensar mais com cuidado, exatamente que companhias e a que preço. Né? Tema de saúde, super relevante também, com a população envelhecendo no mundo todo, temas de energia tradicional, renovável. Então tem muita oportunidade no mercado americano, na Europa, no Japão, na Ásia. Então uma alocação bem diversificada por região também, dentro de cada uma dessas caixinhas. Não, legal. E uma pergunta que sempre nos fazem, né? O investidor brasileiro tem muito receio de uma recessão nos Estados Unidos, né? Muito se fala de aumentar desemprego, aumenta juros, a economia desacelera e que os Estados Unidos vão cair numa recessão. Probabilidade disso, 100%, 80%, ninguém sabe. O que vocês acham disso? Recessão nos Estados Unidos? Eu acho que o mercado já vem, desde junho, tendo uma volatilidadezinha extra para precificar um aumento de uma probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. E mais do que isso, uma recessão a nível global no ano que vem. Então já está sendo mais e mais incorporado aí nas expectativas e nos preços, essa probabilidade. Não é garantida a recessão ano que vem, é garantido eventualmente ter uma recessão, mas não necessariamente ano que vem, até que a economia americana tem se mostrado bem resiliente. A gente está vendo aí no mercado de trabalho forte, consumo então com serviços, produção industrial crescendo. Mas sim, colocaríamos a probabilidade mais elevada que o normal, colocaríamos a 50% nos Estados Unidos. Mas eu acho que a conversa é, será que já está tudo no preço? É aí que o mercado começa a encontrar um bottom, um piso, né? Quando já está no preço. Achamos que ainda possivelmente não. A gente tem que ajustar especialmente as expectativas de lucro das empresas americanas. Nos parecem ainda um pouco elevadas. Então, quando a gente já estiver mais no processo de ajustar essas expectativas, aí o mercado consegue achar um piso mais sustentável. E lembrando que o mercado sempre vai se recuperar antes do final da recessão, antes de chegar no pior momento do impacto econômico. É mais precificar isso e aí o mercado consegue se recuperar. E colocaríamos, provavelmente, se tiver a recessão no que vem, começando mais metade do ano e, o mais importante, sendo uma recessão mais suave do que foram as duas últimas, que foram crises, né? Pandemia, crise financeira, as piores recessões que a gente viu nos Estados Unidos desde os anos 30. Essa daqui não, a gente está falando de uma recessão mais normal, como a gente tinha antes, nos anos 80, 90, começo dos anos 2000. Legal. O que a Gabriela comentou então é o seguinte, existe sim uma probabilidade que eventualmente em 2023, em meados de 2023, os Estados Unidos
cheguem a uma recessão que seja mais suave do que foi, né, no passado, mas o mais importante é que o mercado de ações sempre antecipa, né? E muita gente fica, não, eu não vou investir porque os Estados Unidos estão em recessão, não vão entrar em recessão. Na verdade, quando de fato e eu até já usei isso em alguns dos meus posts semanais, essas diferenças de ciclo, né? A economia, quer dizer, a bolsa ela vai antes da economia, ela tenta antecipar os movimentos da economia. Então, muito provavelmente, assim como a gente viu no passado, né, as mínimas do S&P aconteceriam exatamente nesses momentos de recessão. Então, se a gente tiver a recessão, tem um lado positivo Sim. de ver isso, é que, pô, Sim. então é aqui que vai ser o bottom, né? Fica mais fácil Sim. de ver onde que seria as mínimas de mercado. E o mercado vai se recuperar enquanto a gente ainda estiver escutando notícias super negativas, enquanto ainda estiver aumentando o desemprego, porque o mercado, exatamente, sempre se antecipa um monte. Exato. Bom, um outro tema super importante quando a gente pensa em contexto global, deixando até a geopolítica de lado, que aí é mais complexo ainda, é falar de China, né? Recentemente, China foi aventada a possibilidade da China começar um processo de reabertura ou de flexibilização da sua política de Covid-0, que traria impactos, poderia trazer impactos inflacionários. À medida que a China, um grande país, consumidor, se abrindo de volta para o mundo, poderia gerar mais pressão inflacionária, que poderia, inclusive, mudar, talvez, essa ideia de juros ou não. Como é que vocês veem essa reabertura de China? Como é que vocês veem o impacto disso em mercado global, tanto na inflação, demanda, e até mesmo no Brasil, que é um importante parceiro comercial brasileiro? Super. China a gente tem que conhecer muito bem. É a segunda maior economia do mundo, né? Uma grande fonte de demanda e oferta, e também o segundo maior mercado do mundo. Então, mais e mais a gente busca muito aumentar a exposição a ações chinesas, dívida chinesa. Em termos econômicos, a gente tem visto, como sempre, a China segue seu próprio ciclo, né, econômico, que diferente do resto do mundo. Já vem desacelerando há mais de um ano, tocou mínimas recessão, podemos chamar assim, em abril, quando teve o pior dos efeitos do confinamento da pandemia. E desde então vem reacelerando um pouco. Eu acho que a pergunta é que essa reaceleração tem sido bem medíocre, digamos assim, por causa da continuação dessa política de tolerância zero à pandemia. Então, eu acho que é super importante a gente ter uma perspectiva de quando vai começar a relaxar essa tolerância zero. Porque aí ajudaria muito com a confiança, né, das famílias chinesas, das empresas chinesas e do investidor a nível global. E quando será que vai vir? Ninguém sabe com certeza. Bom, talvez eles saibam. O que sabemos não vai ser da noite para o dia, né? Não dá para viver de um jeito e aí viver como a gente está vivendo com a pandemia. Tem que ter um tempo de preparo e transição. Nós achamos que estamos muito mais próximo do começo de um relaxamento gradual dessa tolerância zero à pandemia. E a gente já tem escutado algumas comunicações desse efeito, ou seja, na mídia, enfatizar menos o risco do vírus, ou pensar em limitar mais as quarentenas, o tempo, quem tem que fazer. Então, assim, devagar, mas já ajudaria bastante o nível de confiança. Em termos de inflação, eu acho que tem um efeito desinflacionário, se isso acontecer, importante, que é via as cadeias de produção. Ah, sim. Supply chain, liberar um pouco o supply chain. Liberar um pouco o supply chain, não ter aquelas pressões aí, porque tem que fechar a fábrica, aí atrasa tudo e aí aumenta os preços de bens. Então, nesse sentido, tem o seu lado mais desinflacionário, mas possivelmente teria um lado mais inflacionário via sua demanda de commodities, né, de matérias-primas, especialmente energia, né? Se tiver uma volta de mobilidade maior na China, tanto do consumo quanto de indústria mais para o lado doméstico. E eu acho que é por isso, por exemplo, o preço de petróleo está aqui perto a $100 por barril a nível global. E eu acho que é interessante que ele está assim elevado mesmo com essa discussão de recessão global. Eu acho que é porque tem uma certa expectativa de reaceleração na China. Então, os commodities, esperamos que se permaneçam nesse nível mais elevado ano que vem, com esse efeito China, mesmo se a gente tiver uma recessão. Legal. Importante salientar, né? O JP tem uma equipe global espalhada pelo mundo inteiro, tem muito research, no material Guide to Markets tem muita coisa sobre China bastante interessante, e eu tenho certeza que quando vocês acompanharem, olharem e procurarem saber mais sobre os fundos, né, vocês vão sentir a confiança de delegar a gestão, especialmente sobre alguns assuntos que são realmente
difíceis, né? China e a alocação global saindo ainda mais dos Estados Unidos, ela começa a ficar ainda mais complicada, né? Complexa. E aí, aquilo que a Gabriela já tinha comentado da importância da gestão ativa, né? Especialmente em anos como a gente tem visto, tem sido anos difíceis, né? Ou seja, teve ano que foi fácil, entre aspas, ganhar dinheiro. Comprar qualquer ação que você comprava meio que subia, né? Exato. 2022 não tem sido assim, 2023 provavelmente não vai ser assim. Então a importância da gestão ativa, ela se mostra exatamente nesses momentos. Bom, tem uma pergunta também que sempre me fazem, a gente morando nos Estados Unidos, né? Passagem aqui em São Paulo, mas morando nos Estados Unidos, sempre nos fazem, Will, como é que o gringo enxerga o Brasil, né? Como é que os investidores estrangeiros enxergam o Brasil? A Avenue atua mais com o investidor brasileiro, eu sempre falo isso, né? Mas vocês não estão lá no dia a dia, vocês estão em Wall Street, visitei lá, e vocês estão vendo, né, exatamente o que os estrangeiros pensam sobre o Brasil, como é que está a visão do gringo sobre o Brasil. Eu acho interessante a gente lembrar que a gente acabou perdendo muito espaço nas carteiras globais, os mercados brasileiros, especialmente as ações brasileiras. Hoje em dia, o Brasil representa só 6% do mundo emergente e emergentes é só 10% de uma carteira americana. Exato. No lado de ações, gente. Então, a gente estava falando do Brasil representar 0,6% de uma carteira. Menos de 1% de uma alocação global. Exatamente. Então, o estrangeiro ele não está olhando em detalhe o Brasil, não vale a pena. Melhor eu entender melhor o que está acontecendo nos Estados Unidos, na China, no resto da Ásia. Então eu acho que a visão estrangeira do Brasil certamente não é tão detalhada como a nossa, em termos de todas as idiosincrasias de política, impacto econômico. Então é uma visão mais assim de 10 mil pés. Eu acho que tem tido uma mudança um pouco mais positiva, né, do estrangeiro olhando os ativos brasileiros, um certo interesse de novo. Renda fixa pelo nosso diferencial de juros, super atraente no Brasil, mais elevado a nível global versus outros países. E também por nossa exposição com commodities. Porque a gente está falando aqui do ambiente esse ano e possivelmente nos próximos anos de preços mais elevados de energia, de metais, então voltou o interesse adicionar a países exportadores de commodities, que tem apoiado muito nosso mercado acionário e nossa moeda. Mas isso tudo que a gente está falando é na margem, mais a nível tático, eu acho. Isso pode mudar rapidamente, porque a visão estratégica a longo prazo para o Brasil não mudou. Ou seja, o potencial de crescimento ainda se vê na Ásia, né? O ritmo de crescimento, o crescimento do consumo, a questão fiscal pode voltar a preocupar o investidor em renda fixa brasileira. Então, eu acho que é uma mudança mais tática que a gente viu, não uma mudança mais estratégica do estrangeiro. Não, perfeito. Eu sempre comento isso, né? Realmente, quando a gente olha o frame, né? Aquele frame bias, né? O frame, ou seja, a foto, realmente o Brasil está bem, é exportador de commodity, as coisas, a economia crescendo, vai crescer mais que China, Estados Unidos nesse ano, enfim. Taticamente, e um diferencial de juro muito grande, né? Então, taticamente faz sentido alocar. Alocação pequena, tática, né? De curto prazo, que pode mudar. Sim. E o dinheiro pode sair de uma hora para outra. E o brasileiro aloca grande parte do seu capital nesse local de risco e que é visto como gringo muito mais como tático e oportunístico, né? Então, por isso a gente sempre bate muito na tecla de estruturalmente você tem que ter uma carteira de fato global. Fugir do risco Roberto Jefferson dando tiro e bolsa cai e dólar sobe, qual vai ser o ministro, não sei, qual vai ser a política adotada pelo novo presidente da Petrobras e por aí vai, todo dia tem alguma nova, uma greve dos caminhoneiros e por aí vai. Então, estruturalmente, o gringo vê dessa forma, não, estruturalmente não dá. Taticamente, ok, faz sentido, nesse momento faz sentido, mas estruturalmente não dá. E aí, já responde um pouco a pergunta do câmbio, né? Ou seja, a gente de fato tem visto todas as moedas, ou grande parte das moedas se desvalorizarem contra o dólar, seja de mercado desenvolvido, seja de subdesenvolvido. E o real não, o real performou bem neste ano de 2022, performou mal em 2021, mas em 2022 está indo muito bem. Olhando para frente, sei que câmbio é sempre difícil fazer prognóstico, né? Ainda mais agora com uma troca de comando que a gente ainda tem muita incerteza, a gente não sabe nesse momento qual vai ser o ministro da Economia, os secretários e por aí vai, qual vai ser o direcionamento de economia daqui para frente. Mas o que vocês veem em termos de câmbio, até com esse diferencial de juros também diminuindo, enfim, como é que vocês veem o cenário de câmbio aí para 2023 no Brasil? Certamente o Brasil se destaca muito em termos de moeda esse ano. É Brasil e México, os únicos com apreciação da moeda esse ano.
contra o dólar. O resto das moedas com depreciação de 10, 15, 20%. Eu falei esses dias, que eu falei, cara, se o Brasil tivesse acompanhado o resto do mundo, o dólar estaria mais ou menos perto dos 6. Exato. É bizarro pensar isso. Então, assim, só o fato de estar em 5,20, 5,15, tá muito bom. Assim. Tá super bom, mas eu acho que pensar se dura, né? Quanto tempo será que dura essa tendência de apreciação da moeda a um nível tão forte? E eu acho que pensar nas variáveis que a gente citou, né? O diferencial de juros, mas o Brasil já parou de subir juros, possivelmente vai cortar os juros ano que vem, enquanto que o resto do mundo ainda tem que subir um pouco mais e deixar os juros nesse nível mais elevado. Então, aí não aumenta mais o diferencial de juros, né? Até que começa a diminuir um pouco. E commodities, a gente menciona manter elevado, mas não é aumentar mais. E também para o investidor que já colocou uma alocação, já fez, né? Sim. Ou seja, já tem, Surfou. agora já surfou. Então esse fator também começa a dar menos apoio daqui para frente. E aí volta aquela pitada de toda a incerteza local, que aí volta a gerar, né, mais volatilidade, possivelmente depreciação da moeda. Então, nossa mensagem foi um ano super bom para ativos brasileiros, moedas brasileiras, mas infelizmente não muda a nossa visão de que é super importante ter uma alocação estrategicamente a nível global. Tanto para fazer uma diversificação das incertezas locais, e se tiver volatilidade, depreciação da moeda, quanto para acessar os temas super interessantes lá fora, que a gente aqui em casa acaba não tendo tanta exposição, dada a composição dos nossos mercados. Não, perfeito. Pegando esse gancho, lembrando, a gente tem 20 fundos na nossa Focus List, depois acessa lá na aba de investimentos, vocês vão tem fundos tanto de renda fixa, ações, para diversos perfis, tem 20 fundos somente do JP, né, para conhecer um pouco mais dos fundos da casa disponíveis hoje na plataforma da Avenue. E pegando esse gancho de grandes trends ou tendências, né, e muitos investidores brasileiros buscaram, né, no investimento na Bolsa Americana, nos Estados Unidos, aquilo que eles não têm acesso aqui no Brasil, que é especialmente questão de tecnologia. E aí veio 2022, foi um ano meio que derrubou muitas teses, ou mexeu, sacudiu bastante. A gente vê documentário no Netflix falando de Spotify, de GameStop e outras empresas e várias coisas que aconteceram no mercado americano. Como é que vocês enxergam, olhando para frente, esses grandes trends e tendências de tecnologia no mundo onde o custo do dinheiro elevou, né? E a gente tem uma realidade um pouco diferente daquela que a gente teve nas últimas quase 2 décadas, né? O que mudou os juros mais alto é realmente o pensamento sobre ser mais seletivo com as companhias de tecnologia. Em termos de não é toda companhia que se diz uma companhia de tecnologia e aí ganha um premium super elevado a outras e sobe adoidado. Não. Quais são as tendências de tecnologia e a que preço? Né? Então não dá para só comprar qualquer companhia de tecnologia, tem que pensar com muito mais cuidado no modelo de negócio. Eu acho que o que não mudou o aumento de juros é a relevância da tecnologia na economia global. Ou seja, não mudou a importância, por exemplo, de semicondutores, de chips, que são utilizados em tudo que a gente faz, né? Em telefone, carro, computador. Ou seja, companhias líderes de semicondutores, é um grande tema, realmente o petróleo aqui do século XXI. E aí tem companhias líderes nos Estados Unidos, tem algumas na Europa, tem muitas na Ásia, China, Coreia, Taiwan. O que mais de tecnologia? Esse tema de software também é super importante, tanto de, por exemplo, a nuvem, quanto cybersecurity, companhias super líderes nisso também nos Estados Unidos e Ásia. E que mais de tecnologia? Bom, robótica, automatização. Isso é super também interessante nos Estados Unidos, na China, no Japão. Então tem temas ainda super legais de tech, que a gente tem muito pouca exposição aqui localmente. Tem 1% da nossa bolsa. Mas aí é onde esses temas de tech representam 30% da bolsa americana ou da bolsa asiática. E outros temas também legais, como, falando em Ásia, crescimento da classe média da Ásia. Nossa classe média, a gente surfou, aumentou muito, né? E a gente viu todo o boom aí que gerou no consumo.
né? A Ásia é quem está surfando essa onda agora, de crescimento de classe média, do consumo doméstico, grandes temas ainda na China, na Índia, no sul da Ásia. E por fim, um terceiro grande tema, achamos que é tudo relacionado à energia tradicional, petróleo, gás natural, companhias super líderes nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, mas também energia renovável, carros elétricos, toda a transição energética. Temos super companhias líderes também nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Perfeito. Então, assim, eu comento isso, volta e meia nas nossas lives também, falando, realmente a tecnologia tem tido um ano difícil e tem modelos tem tecnologias e tecnologias. Né? Exato. Tem empresas com modelo de negócio já gerador de caixa bem estabelecido, que tem um modelo de negócio de como esse negócio vai dar lucro. Né? Exato. E tem outras empresas que ainda estão buscando achar isso. Mesmo empresas conhecidas que fazem parte do nosso dia a dia ainda não acharam como eu vou ser lucrativa. Né? E isso até então foi aceito. Agora parou de ser aceito, exatamente porque tem o custo do dinheiro mais elevado. Agora, por outro lado, você tem esses temas que a Gabriela comentou. Pô, a partir do momento que a nossa vida e a vida das empresas vão se tornando mais online, elas precisam de mais espaço na nuvem ou de uma eficiência na nuvem, elas precisam de mais segurança cibernética, elas precisam de semicondutores cada vez mais na nossa vida. Então ainda tem muito tema em tecnologia e o JP também tem fundos nessa linha mais de tecnologia ou para quem quer surfar grandes trends mais globais, seculares, de longo prazo. Gabriela, alguma última consideração, alguma pergunta que eu não fiz que você queira comentar? A última que eu mencionaria é que tem muita incerteza esse ano, a gente já teve retornos super complicados, digamos assim, para colocar o termo, mas bem negativos. Desafiadores. Complicados, desafiadores. 2022 foi um ano desafiador, né? Quando dizer ruim, fala desafiador. Só que tem o lado bom disso, como tudo na vida, tem sempre o lado bom. Exato. E qual é o lado bom? O juros está mais alto e o preço de ações, de crédito está mais barato. Então, o ponto de partida para o investimento internacional, na verdade, melhorou muito. Então, na verdade, nós aumentamos as nossas expectativas de retorno internacional para os próximos 10 anos, muito mais altas do que estavam no começo de janeiro, quando o juros estava zero e estava tudo caro. Então, acho que é um momento psicologicamente difícil de surfar o curto prazo incerto, mas, na verdade, esperando retornos bem melhores se a gente olhar no longo prazo. Aumentou a razão de investir no mercado internacional. Excelente. E a gente conhece e sabe, né? Ou seja, a internacionalização já é uma verdade no mercado brasileiro, veio para ficar. A Avenue como uma criadora dessa categoria, né, líder nesse mercado especificamente, a gente tem batido muito nessa tecla. E a gente sabe que hoje a participação do investimento internacional nas carteiras do cliente ainda é baixo, né? Na maioria, obviamente, talvez tenham clientes que já diversificaram bem, já estão globalizados, enfim, mas ainda tem muito espaço para aumentar. E é isso que a Gabriela comentou, de aproveitar uma oportunidade. A gente falou aqui de bonds, investment grade pagando 6%, empresas de tecnologia que ainda vão persistir, ou trends que vão persistir, que podem ser surfados. E por aí vai. Então, eu acho que, concordo plenamente, somos suspeitos, viesados aqui para falar, obviamente. Gabriela, muito obrigado pela participação. As portas da Avenue estão abertas para ti quando quiser voltar. Muito obrigada, foi um prazer e esperamos voltar logo. Grande abraço.